Royal Enfield Interceptor 650. Confesso para vocês que eu estava muito afim de comprar essa motocicleta e de experimentar a mudança de estilo, né? Como vocês sabem, eu sou dono dessa Versys 650 e confesso que eu estava até assistindo aí vários vídeos da Interceptor, estudando essa motocicleta, porque de fato gosto bastante desse modelo. Até cogitei de trazer essa motocicleta para minha garagem. E depois desse vídeo eu vou contar se depois de eu ter andado e vivido a experiência em cima da motocicleta, se eu de fato decidi ou não comprá-la. Quero mais uma vez agradecer a Royal Enfield de Campinas, ao gerente Felipe, ao Rick do canal Papo na Moto, que me cederam aí a oportunidade de passar algumas horas com a Interceptor 650 para eu poder produzir esse vídeo e o vídeo anterior que já saiu sobre ela. E se por um acaso você decidir que quer ter uma Royal Enfield na sua garagem, dá uma força para os caras da Royal de Campinas, porque eles deram essa força aqui para mim, para vocês conseguirem consumir esse conteúdo de hoje e o anterior e muitos outros que virão. Então, caso queira adquirir uma Royal, dá uma força para eles lá, beleza? Senta aí no seu sofá com calma, porque eu tenho muitas coisas para falar da Interceptor 650. E a primeira delas é que o preço dessa motocicleta é imbatível. Você encontra ela usada aí, seminova, a partir de uns 25 mil reais e 0 km na concessionária você encontra na faixa de 30, 31 mil reais numa motocicleta de 650 cilindradas. Para você ter uma noção, uma Twister 250, o último modelo disponível da Honda, beira este valor e é uma moto de 250 cilindradas. A Versys 300 da Kawasaki, né, a irmã mais nova dessa daqui, passa desse valor e é 300 cilindradas. Então, como vocês podem ver, é um preço meio que incompatível aí por aí no mercado, porque de fato, sem dúvidas, o principal ponto de vantagem da Interceptor 650 é no seu preço. E isso é, sem dúvidas, um excelente ponto positivo. Vamos falar um pouco sobre o motor da Interceptor 650. É um motor bicilíndrico em linha como o da Versys 650, mas na Interceptor
a gente tem diversas características diferentes do motor aqui da Versys. Mas calma, esse não é um vídeo comparativo não, beleza? No motor da Interceptor nós temos 650 cilindradas, bicilíndrico, com 270 graus de defasagem entre os pistões. Ou seja, eles estão lá mais ou menos nessa defasagem e trabalham mais ou menos dessa maneira. E isso na prática significa um ronco bastante grave e encorpado que tende aí, como eu disse, para o grave. Para você ter uma ideia de como isso pode mudar, aqui na Versys 650 nós temos um motor da mesma cilindrada, só que com 180 graus de defasagem entre os pistões. Então eles trabalham sempre em sentidos opostos, o que na prática faz um ronco que pende para o agudo. E na minha opinião pessoal, é um ronco mais feio comparado ao da Interceptor 650. E esse ronco mais para o grave associado a um escape duplo, ou seja, tem um escape para cada cilindro saindo ali pela direita e pela esquerda. Você tem ali um ronco mais nítido, você consegue perceber os diferentes momentos de cada cilindro do motor. Enquanto um está empurrando a queima de gases para fora, o outro não está. E você consegue perceber essa diferença por causa desse escape diferente e incomum. A grande maioria das motocicletas juntam todos os gases em uma boca só, como a Versys 650, como a Versys 300, Versys 1000, uma CB500X e muitas outras. Então é bastante incomum um escape para cada cilindro saindo do começo ao fim. Isso orna não só no ronco, na sua percepção do funcionamento do motor, mas orna muito também no design, porque eles são cromados, brilhosos, e sem dúvidas é uma das coisas mais bonitas que você vai observar nessa motocicleta. Mas essa questão do escape duplo na Interceptor não traz só benefícios estéticos. Você vai ter algumas coisas negativas com relação a isso. Primeiro, que não importa o lado que você deixe cair a sua moto. Claro que eu não quero que você deixe sua moto cair, mas infelizmente esse tipo de coisa acontece. Então não existe nenhum lado mais seguro para a motocicleta cair. Claro que a gente não escolhe isso também. O que eu quero dizer? Que toda vez que a sua Interceptor cair, muito provavelmente ela vai danificar o escapamento, porque ele vai encostar no chão. E isso sempre, porque tem dos dois lados, então não importa o lado que isso aconteça, provavelmente você sempre terá um dano estético no escape. E recuperação estética em escape é um ponto de dificuldade, porque é uma região que esquenta. No caso da Interceptor não tem tinta, então pode ser que isso se torne um pouco mais fácil na restauração, mas nem sempre existe reparo estético e são peças caras de se repor. Então o escape exposto à queda sempre é um ponto negativo e um ponto de atenção dos seus usuários. Outra questão negativa do escape duplo é que o escape esquerdo ele fica na frente da coroa e bem na frente da corrente, o que dificulta ali a sua manutenção normal do dia a dia da corrente, a limpeza e a lubrificação, principalmente se esse escape estiver quente. Aí lascou de vez, porque além de você ter dificuldade de trânsito ali, de acesso a essa corrente, você ainda tem o risco de queimar ali as mãos ao longo desse processo. Então, sem sombra de dúvidas, isso vai dificultar a sua manutenção no dia a dia. Existem diversos projetos aqui no YouTube, que eu já vi vários deles, onde o pessoal muda o escape e deixa de um lado só, né? O coletor ele se une em um escape só
e vai para um dos lados. Isso deixa o design mais limpo da motocicleta, mas eu prefiro esteticamente os dois escapes, porque de fato é um charme. Então, os escapes duplos dessa moto são muito legais, mas nem tudo são flores, como mostrei e contei aqui para vocês agora. Além dos 270 graus de defasagem, esse motor ele é quadrado quando o assunto é diâmetro de pistão e curso de pistão. Isso significa que é um motor sem frescura para rodar, porque basicamente em qualquer faixa de giro ele dá conta do recado. É um motor que entrega todo o seu torque na faixa mais ou menos de 5.000 rotações por minuto. E antes disso, não se engane, o torque disponível mesmo em giros mais baixos normalmente dão conta de empurrar a motocicleta sem grandes esforços e sem ter que fazer grandes reduções de marcha. É uma moto muito prazerosa de se andar, exatamente por isso. Você pode pôr sexta marcha a 50 km por hora e ficar ali longos quilômetros em uma avenida, em uma marginal, curtindo o ronco de 270 graus de defasagem, tranquilo, que ela não se incomoda e não vai precisar ficar trocando de marcha toda hora. Esse motor é de baixo giro também. Ele limita ali mais ou menos na casa de 7.000 rotações por minuto. Então, quando você está em aceleração máxima, trocando as marchas, rapidamente ele corta o giro. Isso pode ser um ponto de incômodo para alguns, mas sei que muitos gostam também de motores de baixo giro, de motores que não precisa ficar esgoelando para andar. Esse motor ele tem 47 cavalos de potência, o que é pouco pela cilindrada, comparado aqui, por exemplo, a Versys, que tem 70 cavalos e tem a mesma cilindrada de 650. Você percebe que é um motor que é mais fraco. Isso é uma característica de motores quadrados, eles não tendem a ter números expressivos de potência. Aqui na Versys nós temos um motor super quadrado, é um motor bastante diferente, um motor gerador especializado em alta velocidade e entregar números de potências mais elevados, mas é um motor mais enjoado, como eu já cansei de falar aqui no canal, não tolera baixo giro, é fraca em baixo giro e etc. Então, esse motor da Interceptor de fato combina muito com a motocicleta, que não tem ali uma proposta de ser uma moto esportiva, explosiva, de alta performance. Não, ela entrega uma performance extremamente racional e interessante para um uso comum. É uma moto que dá conta de andar em velocidade de cruzeiro acima da velocidade permitida tranquilamente. 130, 140, 150, até mais a motocicleta dá conta de empurrar. Então eu acho que a performance desse motor é plenamente suficiente para um usuário comum que não busca altíssimas velocidades, altíssima performance, porque essa motocicleta de fato não nasceu para isso. Esse motor ele tem um arrefecimento a ar associado a um radiador simples de óleo que não tem ventoinha, ou seja, é um radiador que possui ali uma bomba de óleo que vai transitar esse óleo pelo radiador para diminuir a temperatura desse óleo. Para você ter uma noção de comparação de motores que possuem radiador com arrefecimento líquido, como por exemplo da Versys aqui, é um radiador que tem ventoinha, tem válvula termostática, tem todo um caminho dentro do motor para essa água percorrer e roubar o calor do motor para diminuir a temperatura do motor, possui bomba de água e etc. Então, sensores de temperatura. Então, é um motor mais completo no quesito arrefecimento. O controle de temperatura aqui é sempre perfeito, ele sempre consegue manter a temperatura ideal de trabalho, independente se você está rodando na rodovia com 5 graus de temperatura ambiente ou você está rodando no trânsito pesado de uma cidade com uma temperatura ambiente de 35 graus.
ela sempre vai manter a temperatura dentro do ideal. Essa é uma grande vantagem do motor arrefecido a água. De desvantagem, a gente vai ter um motor mais complexo de fazer manutenções, né? Então tem líquido de arrefecimento, radiador, bomba de água, válvula termostática, sensores, tudo isso é passível de dar problema e tudo isso demanda uma revisão preventiva, uma mecânica preventiva e corretiva do sistema. Já na Interceptor, a gente tem um motor arrefecido plenamente a ar com esse radiador simples. Isso na prática significa um projeto muito simples e barato de manter, porque você não tem as manutenções normais de um sistema de arrefecimento, mas em contrapartida você tem um motor que sofre mais com as temperaturas, porque o controle de temperatura ele não é perfeito. Então se você está rodando em baixa velocidade, num trânsito urbano, num dia muito quente, pode ter certeza que as temperaturas atingidas desse motor vão ser maiores do que o adequado. E você tem também a questão de se você está rodando numa rodovia num dia muito frio, 5 graus, por exemplo, 3 graus, por exemplo, pode ter certeza que esse motor vai trabalhar mais frio do que o ideal. Isso na prática, obviamente que na produção de um motor assim, são feitos diversos testes para entender se esse motor vai precisar de um arrefecimento líquido ou não. Então, obviamente que esse projeto passou por diversos testes para ter um funcionamento adequado dentro de uma tolerância adequada. Mas o que isso significa na prática para você? Significa que, primeiro, você vai ter um motor mais barato de manter, porque você não vai ter essas manutenções, mas em troca você tem uma manutenção mais frequente das válvulas do motor, porque como o controle de temperatura não é muito adequado, as válvulas sofrem mais com essa temperatura e tendem a se desgastar com uma velocidade maior e sair das suas tolerâncias mínimas de folga. A Interceptor 650 possui no manual ali pedindo para se conferir folga de válvulas a cada 10.000 quilômetros. Para você ter uma noção, aqui a Versa 650, a primeira conferência de válvulas dela é com 42.000 quilômetros. E é justamente por isso que existe essa diferença, ok? Então, não adianta você ter um motor com um sistema de arrefecimento mais simples e esperar que você só vai ter pontos positivos relacionados a isso, certo? Então saiba que o projeto de arrefecimento da Interceptor é de fato mais simples, tende a ser menos dor de cabeça para você, mas saiba que as suas válvulas terão que ser conferidas com uma frequência muito maior, ok? E a conferência de válvulas, por mais que a Interceptor tenha ali um acesso fácil a essas válvulas, toda vez que abre a tampa de válvulas é recomendável trocar a junta da tampa de válvulas também. Então é uma manutenção que você precisa se antecipar e já ter ali a junta da tampa de válvulas em mãos para poder remontar isso depois de o mecânico fazer essa conferência. Associado a isso, falando de temperatura desse motor, se ele frita as suas canelas, se ele vai te esquentar demais, porque ali na Interceptor a gente tem um contato muito próximo com o motor. Você consegue ver o motor saindo ali pelas laterais ali do tanque de combustível quando você está olhando por cima. Ele fica muito próximo das suas pernas. Então quando você olha para ela, você já imagina que esse motor vai esquentar demais as suas pernas, ainda mais por não ter um arrefecimento líquido. Mas na prática é muito satisfatório. Esquenta muito pouco, mesmo na cidade, num trânsito intenso, a temperatura do motor não incomoda as pernas e na rodovia também não incomoda. O vento quente passa para longe das suas pernas e vai embora. Na rodovia, em velocidades mais altas, eu senti um pouco de um vento morno chegando aqui na região do meu quadril, mas nada que incomodasse. Então, no quesito calor do motor e o quanto isso vai incomodar suas pernas, a Interceptor é bastante satisfatória. E para você ter uma noção,
esquenta menos que a minha Versys 650, que é arrefecido a líquido. E aí você já pode imaginar, o arrefecimento líquido nem sempre está relacionado a uma menor temperatura que vai chegar nas suas pernas. E a Versys 650 é um excelente exemplo disso. O controle de temperatura dela sempre é dentro de um perfeito, ela sempre controla exatamente a temperatura que ela quer no motor, mas o radiador está sempre quente e essa troca de calor com o radiador passa por aqui e vem direto nas suas pernas. Então é uma motocicleta que, mesmo sendo de arrefecimento líquido, incomoda as pernas. E eu estou te dando esse exemplo para você não ter como regra de que um motor com arrefecimento líquido e um motor com arrefecimento a ar significa que vai esquentar as suas pernas ou não. Cada projeto, cada motocicleta precisa ser analisada individualmente, porque não existe regra para isso. Quando o assunto é vibração do motor, a Interceptor possui ali no seu projeto excelentes balanceiros dentro do motor, e isso faz uma motocicleta muito mansa nesse quesito. Não incomoda no baixo giro, não incomoda no alto giro, na cidade, na rodovia, em alta performance com o acelerador todo aberto. É uma moto muito mansa e vibra muito pouco. Pode ter certeza que ao longo da sua viagem, que você vai passar muitas horas exposto a esse motor ligado perto de você, não vai trazer desconforto no quesito vibração. Motores de 270 graus tendem a ser um pouquinho mais ásperos que motores de 180 graus, como o da Versys 650, mas existem diversas questões não relacionadas a essa defasagem que podem amenizar ou piorar isso. E no caso da Interceptor 650, realmente é um motor muito balanceado e manso nesse sentido. E, repito, associado a esse ronco grave, é uma moto muito prazerosa de rodar, curtindo a paisagem, ouvindo essa sinfonia de 270 graus. Então é sem dúvidas uma das coisas mais prazerosas da motocicleta, é rodar curtindo uma paisagem ali, sem altas velocidades, apenas escutando esse bicilíndrico trabalhar. Creio que seja dúvida de algumas pessoas se esse motor de 650 cilindradas com apenas 47 cavalos, se não é um motor frouxo para rodovia, se não é um motor que vai faltar performance. Ao meu ver, esse motor entrega uma performance plenamente suficiente para um uso normal. Vai dar conta de subir as ladeiras da rodovia, mesmo você estando com garupa, carregado, com a moto pesada, vai dar conta de subir sem precisar ficar reduzindo marcha, mesmo em velocidade de cruzeiro acima das velocidades permitidas que nós temos aqui no Brasil. Como eu te disse, não é um motor projetado para entregar alta performance, diferente da Versys aqui, que foi projetado para entregar alta performance. Não é o caso da Interceptor, mas mesmo sendo um motor construído para ter um desempenho racional, um motor para trabalhar bem em qualquer faixa de giro, ser versátil nessa questão, é um motor plenamente suficiente para um uso rodoviário e urbano também. Não é um motor fraco dentro da minha percepção e entrega uma performance bastante satisfatória. Mas saiba, tenha plena consciência que esse motor não nasceu para entregar altíssima performance. Então, se você busca esportividade, uma pilotagem absolutamente emocional e explosiva, você não vai encontrar isso na Interceptor. Então, fique atento a essas características para você não se frustrar depois, caso você esteja buscando altíssima performance nessa motocicleta.
Associado a essa característica de um motor plenamente racional, nós temos um consumo de combustível plenamente satisfatório. Motores com essa característica em serem quadrados, ou seja, curso e diâmetro de pistão basicamente na mesma medida em milímetros, normalmente fazem motores que toleram baixo giro muito bem. Você não precisa ficar esgoelando esse motor para ele andar. Então isso reflete em baixo consumo de combustível. Como eu te disse, você consegue andar em baixo giro tranquilamente por diversos momentos, porque o motor tem força em baixa rotação e consegue empurrar. Diferente aqui da Versys 650, que tem um oposto, é um motor girador, que precisa estar de médio para alto giro para dar conta de empurrar a motocicleta em algumas situações. Então, para você ter uma noção, eu não consigo andar de sexta marcha aqui com a Versys numa avenida a 60 km por hora no plano. Ela não tolera, ela não tem força de ficar nessa condição de sexta marcha. E eu tenho que ir por quinta, eu tenho que ir por quarta, e eu tenho que deixar o giro mais alto, e isso reflete em maior consumo de combustível. A Interceptor 650 vai fazer aí de 22 a 26,5 km por litro aí, em uma situação de maior consumo e de menor consumo, como eu citei para vocês. Para um motor de 650 cilindradas, esse consumo tá bom demais. Para você ter uma noção, a Versys 650 tem a mesma cilindrada, mas ela vai ter um consumo aqui de 18 km por litro a 22,8 no máximo. E aí você consegue ter essa percepção de que, primeiro, cilindrada não é tudo. Segundo, o jeito que esse motor é construído, curso, diâmetro de pistão, fazem diferença na prática e vão refletir no consumo de combustível. Então, a Interceptor 650 tem um consumo de combustível bastante interessante, mesmo tendo um motor razoavelmente grande. Então, se você curte motores econômicos, a Interceptor 650 pode ser uma opção para você aí, beleza? Mas nem tudo são flores, porque infelizmente a Interceptor tem um tanque de combustível pequeno. São 13,7 litros apenas, e mesmo sendo um motor que consome pouco, não nos dá uma autonomia muito interessante. Fazendo o cálculo de autonomia máxima, considerando ali um consumo razoável, né, sem que você vá até o limite da motocicleta parar por uma pane seca, ela vai ter uma autonomia aí mais ou menos de 250 quilômetros, fazendo esse cálculo com um consumo de 25 km por litro. Então é uma autonomia pequena para uma moto que cheira turismo, é uma moto que você olha e dá vontade de viajar, porque de fato ela vai muito bem no uso rodoviário, claro que vai. Então o tanque de combustível pequeno é um ponto negativo e vai fazer com que você tenha que planejar melhor as suas viagens para ter acesso a um posto para poder reabastecer. Para você ter uma noção, a Versys 650 tem um tanque bem maior aqui, de 22 litros, 21 ou 22 litros, se não me engano. Então, mesmo sendo um motor que bebe mais, a autonomia dela aqui passa de 350 quilômetros tranquilamente. Então, para você ter uma percepção do quanto a autonomia pode fazer diferença mediante ao projeto da motocicleta, então é um ponto negativo da Interceptor, sem sombra de dúvidas. O tanque poderia ter pelo menos uns 15 litros ali, já ajudaria bastante.
A Interceptor tem um câmbio bastante macio e suave de se lidar, de se fazer as trocas de neutro para a primeira marcha. Quando a gente engata ali com a moto parada, praticamente não tem tranco. Na Versys aqui a gente tem um tranco bastante relevante, o que incomoda um pouco, principalmente se o motor estiver frio, mas não é o caso da Interceptor. Associada a isso, ela ainda tem uma embreagem assistida e deslizante que funciona muito bem, mas o acionamento ali não é tão macio. Para você ter uma noção, na Versys aqui não tem embreagem assistida e deslizante, mas o acionamento da embreagem da Versys é mais macio que o da Interceptor. Então, apesar de lá ser assistida e deslizante, não tem um acionamento tão macio quanto as motos que têm embreagem assistida e deslizante. Você pega uma CB500X, por exemplo, esses modelos mais novos, aquilo lá é uma manteiga, com um dedo você aciona sem problemas. Não é o caso da Interceptor, é um pouquinho mais pesada, mas eu não estou dizendo que é pesada a ponto de ser um ponto negativo. Não, não é isso. A embreagem funciona ali muito bem, não é pesada no quesito geral, mas por ser assistida e deslizante, está um pouquinho fora comparado a outras motocicletas que têm um projeto parecido, tá? O câmbio, apesar de ser muito macio e fácil de lidar, você precisa fazer trocas ali vigorosas, não pode ficar com o pé de moça ali fazendo as trocas de marcha, porque entra falso neutro, tá? Ao longo ali dos primeiros quilômetros com a moto, eu estava ali me acostumando com o tanto de força que eu precisava fazer, acabou que entrou o falso neutro uma ou duas vezes, o que já é bastante incomum, por exemplo, na Versys. É um câmbio bem mais duro e áspero, mas não costuma entrar falso neutro. São só características e curiosidades aí que eu estou mostrando para vocês quando a gente fala sobre câmbio. No geral, o câmbio da Interceptor vai muito bem, eu acho que não tem nenhum grande ponto negativo para se falar dele. E fica aí também a ausência do indicador de marchas. O painel não mostra, então ali na rodovia eu tentei pôr a 7ª marcha algumas vezes, porque você não lembra ou não sabe qual marcha está engatada ali naquele momento. Isso gera um pouco de incômodo ali no seu dia a dia ao usufruir do projeto, usufruir da motocicleta. Quando a gente fala sobre suspensões, pessoal, surpreende, viu? Quando você olha a Interceptor assim, você vê aquelas suspensões pequenas, de curso pequeno, uma suspensão dupla na traseira, porque normalmente as suspensões que são com ProLink ou aquela suspensão única ali no centro da balança, normalmente são suspensões com mais performance, com uma capacidade de absorção superior. Então você olha para a Interceptor e fala, nossa, essas suspensões não são legais, mas na prática é bem diferente. Quando a gente fala da suspensão dianteira, a gente tem uma suspensão lá simples, que não é invertida, com um curso razoavelmente pequeno e sem regulagens. Então, se você quiser fazer alguma modificação ali, você pode brincar ali com a quantidade de óleo e a viscosidade dele. Então você pode deixar a suspensão mais macia, mais dura, apenas com esse tipo de modificação que depende aí de um mecânico, né, ou de ferramentas. E a suspensão dianteira, no geral, transmite sim um pouco da buraqueira para as suas mãos, mas apesar do curso pequeno, você percebe que é uma suspensão macia. Ela foi projetada para entregar conforto e não altíssima performance. Então, é uma suspensão que absorve a grande maioria dos buracos, mas pelo fato dela ter um curso relativamente pequeno, ela acaba transmitindo sim um pouco das imperfeições para as mãos, beleza? Então é uma moto que transmite sim as imperfeições, mas que tem a tendência de ir para uma suspensão confortável. Exemplo contrário, Versys 650, suspensão invertida, ultra regulável,
né? Então, ajuste pré-carga, retorno, o fato de ser invertida aumenta a performance, tem mais curso de suspensão. Então, um exemplo contrário, a gente tem aqui uma suspensão dianteira muito mais confortável e ajustável. Você pode deixar ela tanto confortável para um dia a dia, quanto mais rígida para você rodar em altas velocidades. Então ali na Interceptor é uma suspensão mais limitada, sem sombra de dúvidas. Mas de fato o que impressiona nas suspensões da Interceptor é a traseira. Ela tem ali uma suspensão com reservatório de gás e esse reservatório externo ali do amortecedor, ele está ali justamente para ter um controle melhor de temperatura ali interna do amortecedor, para não alterar muito a viscosidade ali das substâncias que possuem lá dentro, para manter a performance do amortecedor sempre dentro do esperado, certo? Porque amortecedores também esquentam, pessoal. O atrito esquenta os gases, o óleo que tem lá dentro. Então aquele reservatório, sem dúvidas, aumenta a performance daquela suspensão traseira. E na prática, a suspensão traseira da Interceptor é superior à suspensão dianteira. A traseira transmite bem menos imperfeições, tem a tendência de ir para a suspensão dura, ok? Não é ultra confortável, mas no geral absorve muito bem a buraqueira aí das cidades. Então não é uma suspensão que fica te arremessando para fora do banco, por exemplo. A CB500X é uma suspensão que teoricamente deveria ter uma performance muito superior à Interceptor, mas na prática não tem. Eu gostei mais da suspensão traseira da Interceptor do que da CB500X, que teoricamente deveria ter uma performance superior. Então as suspensões traseiras da Interceptor têm uma performance muito surpreendente, faz milagre ali sim, porque é um amortecedor de curso baixo também e é um amortecedor que não tem grandes tecnologias ali na fixação, na balança, não tem um ProLink, não é um amortecedor central, como eu falei, não é um amortecedor ligado a uma balança em asa de gaivota, como por exemplo aqui da Versa 650. Então é uma motocicleta com projeto que tende a ir mais para o simples, mas a performance desse amortecedor traseiro é muito legal. Ali a gente tem uma regulagem de pré-carga que você precisa fazer ali mediante ferramentas, certo? Não é tão prático de se fazer ali no seu uso normal do dia a dia. No kit de ferramentas da motocicleta existe a ferramenta própria para você fazer esse ajuste, mas você vai ter que fazer dos dois lados porque são dois amortecedores. Então não é tão prático, mas você pode ali ajustar melhor conforme a carga que você vai levar. Na ocasião que eu andei na Interceptor, estava na regulagem mais macia possível, então de fato estava bastante confortável, então gostei bastante da suspensão traseira. Não espere uma performance ultra confortável, tá pessoal? Por mais que o projeto ali seja bastante legal, quando você vai para motos mais altas ou com projetos mais elaborados, como por exemplo Versa 650, uma GS 1250, uma Africa Twin, obviamente que esses amortecedores, essas suspensões são muito superiores, muito mais confortáveis, com uma capacidade de absorção e de cópia do chão muito superiores, tá? Dentro do que esperar do projeto da Interceptor, eu achei que a performance desses amortecedores dianteiro e traseiro funcionam muito bem dentro da proposta da motocicleta. Ali ela não nasceu para entregar suspensões altamente confortáveis e altamente capazes de absorver degrau, obstáculos grandes, buracos grandes aí do chão onde ela vai transitar. Então, dentro das limitações do projeto que ela tem, achei bastante satisfatório a performance dessas suspensões. E repito, você vai sentir sim algumas imperfeições no seu corpo, principalmente vindos ali da suspensão dianteira. Então, se você busca conforto acima de tudo, sugiro que você vá para motos
mais altas com uma capacidade melhor de absorção de buracos, tá? Mas dentro da categoria da Interceptor, como eu disse, a performance dessas suspensões me surpreendeu. Eu achei que seria pior, mas na real, dentro do esperado para esse projeto, vai muito bem essas suspensões da Interceptor. Quando a gente fala sobre ciclística, a Interceptor é uma moto muito fácil de pilotar, anda muito bem no corredor, como eu disse, associada a um motor que não tem frescura para rodar, consegue empurrar basicamente em qualquer faixa de giro. Então é uma moto que anda muito bem na guerra diária aí do seu dia a dia, é uma moto que anda muito bem também na rodovia e é fácil de pilotar, não é uma moto explosiva de motor, é uma moto tranquila de guiar, de colocar onde você deseja colocar. Então é uma moto de ótima ciclística para baixas velocidades e para médias velocidades. Em alta velocidade eu não gostei da performance da Interceptor, e eu falo performance de ciclística, pneus, suspensões, estabilidade. Não estou falando de performance de motor eu já comentei anteriormente aqui para vocês. Quando o assunto é ciclística em alta velocidade, comigo que sou leve, eu peso 63 quilos, a Interceptor começa a ficar muito leve a partir de 130 km por hora apenas. Para você ter uma noção, eu não tive coragem de passar de 130 km por hora, porque a dianteira ficava tão leve e tão instável que eu não senti segurança. A sensação é que quanto mais rápido você anda, mais longe do chão você fica. Mais longe, entre aspas, porque obviamente que eu estou no chão o tempo todo. Mas você tem a sensação de que você não tem muito chão a partir de 130 km por hora. Quando eu fazia alguns testes ali de mudança de faixa, de fazer uma leve tração assim e já soltar, a 130, uma pequena tração no guidão a 130 por hora, ela já balançava diversas vezes até conseguir estabilizar. Se você compara com a Versys 650, que também não tem uma ciclística perfeita em alta velocidade, comigo que sou leve em cima, mas a 130 por hora, a Versys anda muito bem, até uns 150, 160 ela anda muito bem comigo em cima. Mas acima disso, 170, 180, 190 não transmite segurança também. É um problema que eu passo com a grande maioria das motos porque eu sou leve. Então na Interceptor, o ponto que eu menos gostei dela, sem sombra de dúvidas, foi essa fragilidade dela em altas velocidades. Eu imagino que ajustar a pré-carga, deixar a pré-carga traseira um pouco mais dura, trocar o óleo da suspensão dianteira para um óleo mais viscoso, para ela ficar um pouco mais dura e lenta ali no seu curso, baixar um pouquinho a calibragem do pneu, provavelmente tudo isso vai contribuir para eu ganhar alguns quilômetros por hora com mais estabilidade. Mas ao longo da minha experiência motociclística aqui, ao longo das dezenas e dezenas de motos que eu já testei ao longo deste canal, são poucas as motos que são estáveis comigo sozinho em cima. Então é sempre um problema para mim. Então se você é mais pesado, se você pesa aí acima de 80 quilos, ou vai andar com garupa, que vai ter uma carga sempre relevante em cima da motocicleta, quanto mais peso em cima, menores esses efeitos negativos. Então muito provavelmente, se eu andar com uma garupa na Interceptor, eu vou conseguir andar em velocidades mais altas, tendo estabilidade. Então para mim foi sem dúvidas um ponto muito negativo, e é um ponto de crítica aí. Em outros canais aqui já relataram isso também, e não tem muito o que fazer. Sem dúvidas, a solução mais
eficiente é você pôr uma garupa na moto, porque mais carga sempre melhora de forma muito relevante esses assuntos. As outras melhorias, como pneu, calibragem, suspensões, somam também, mas somam bem menos, pelo que eu pude perceber aqui ao testar diversas motos. Então, o top 1 de ponto negativo da Interceptor, na minha opinião, é essa fragilidade em alta velocidade. É um motor que aguenta andar em altas velocidades, mas não tem uma ciclística que suporta isso. Então, repito, eu nem consegui pôr 140, 150 nela. É um motor que consegue atingir essas velocidades, mas eu não me senti seguro para fazer isso. Então, andando ali a 100, 110, ela vai bem. 120 também, ela vai bem. Mas a partir de 125, 130 km por hora, eu já tinha receio até de mudar de faixa ou fazer ultrapassagens mais agressivas. Sabe quando você coloca a moto na faixa do lado com rapidez, velocidade, a 130 por hora? Eu não tive coragem de fazer na Interceptor com medo dela começar a chimar. Então eu tinha que fazer transições mais mansas e tranquilas para eu não chimar a dianteira. Então é sem dúvidas um ponto bastante negativo da motocicleta e um ponto de atenção. E essa característica traz mais uma vez de que essa moto não foi projetada para altas performances. Nem o motor entrega alta performance e nem a ciclística dela entrega alta performance. É uma moto para você passear, andar tranquilo, curtir a paisagem. É uma característica das motos da Royal. Então vale você ter essa consciência para você saber o que você está levando para a sua garagem. Quando o assunto é freios, a Interceptor tem um belo disco bem grande na dianteira, flutuante, com ABS, e na traseira um disco menor e mais simples. Pessoal, a performance desse freio me surpreendeu bastante. A última moto da Royal que eu andei foi a Himalayan, e eu já fiz essa crítica aqui no canal, de que os freios dela não são tão legais. São borrachudos, precisa pôr um pouco mais de força na mão para a frenagem acontecer, mas não é o caso da Interceptor. Ela freia muito bem, eu não tenho nenhuma crítica negativa para fazer sobre esses freios. São freios macios, o ABS funciona muito bem e tem plena capacidade de parar tudo o que o motor entrega de performance. Então, nota 10 para os freios da Interceptor, não tenho nada de negativo para falar sobre eles. Quando o assunto é ergonomia, encaixe do piloto na motocicleta, a Interceptor é sim uma moto confortável, mas com algumas ressalvas. A primeira grande percepção negativa que eu tive desse assunto é que o guidão ele fica longe demais. Ele tem uma mesa bem baixinha ali na fixação, ali na suspensão dianteira. Então mesmo eu com 1,77 m de altura, tenho braços minimamente compridos, eu fiquei longe do guidão. Eu ficava ali com os braços praticamente 100% esticados, mesmo comigo sentado no máximo à frente. O banco da Interceptor ele é plano, ou seja, te dá diversas possibilidades. Você pode sentar mais à frente, mais atrás, inclusive o garupa pode sentar mais à frente, mais atrás. O banco é bastante versátil ali na posição que você fica, mas o guidão não te permite tanto a opção de você ficar mais para trás, a não ser que você seja mais alto que eu e tenha um braço mais comprido que o meu. Então, principalmente se você é mulher, que vai ter uma estatura mais baixa, ou mesmo se você é homem e tem uma estatura mais baixa, saiba que o guidão da Interceptor é longe pra caramba e vai provavelmente exigir um riser ali. Eu não encaixei muito bem na moto nesse assunto de guidão por causa dessa característica. Eu acho que ele poderia ter uma mesa um pouquinho mais alta ali, de forma original,
para conseguir trazer esse guidão um pouco mais alto e poder girar um pouco esse guidão para trazer aqui o apoio das mãos para mais próximas do piloto. Então é um ponto de crítica de algumas pessoas, é muito comum esse relato da pessoa sentar na moto e achar que o guidão está longe demais. Então vale você sentar, andar em uma para saber se isso vai ser um ponto de incômodo para você. Se for um incômodo, não é um fim do mundo, dá para você instalar um riser ali, fazer algumas modificações que vão trazer esse guidão para mais próximo de você, trocar até mesmo o guidão por um guidão que seja mais angulado para você conseguir trazer ele para mais perto de você. Então não é o fim do mundo, dá para fazer modificações para ajustar esse guidão conforme a sua necessidade, conforme o seu corpo, tá? Saiba que originalmente é um guidão que fica longe do corpo, tá? A Versys 650 é uma moto maior, mas ela tem uma mesa aqui, ela já tem um riser bem grande e curvo, que traz esse guidão tanto mais para cima, tanto para mais perto do piloto. Então eu não precisei fazer nenhuma modificação aqui. Para a minha altura, o guidão fica numa posição bem mais confortável que o da Interceptor. E estou te dando esse exemplo porque algumas motos já vêm com uma ergonomia superior já original. Então tenha essa consciência na Interceptor para você possivelmente fazer alguma modificação aí para ver se vai encaixar melhor aí no seu corpo. No quesito pedaleiras, a Interceptor tem uma pedaleira ali mais ou menos na altura do quadril, então o seu joelho dobra e o seu pé volta para mais ou menos na mesma posição do quadril. Então é uma pedaleira recuada, mas não é tão recuada. Tem motos que possuem pedaleira mais recuada ainda, como por exemplo a sua irmã ali, a Continental GT, que tem uma pedaleira mais recuada que da Interceptor. No geral, essa pedaleira vai trazer um conforto, talvez seja um ponto de incômodo caso você seja muito alto, porque aí vai ficar mais dobrado ainda o seu joelho, porque você vai ter uma perna mais comprida. Então eu sempre falo que nesse assunto cada um precisa sentar, precisa andar na moto para você poder sentir isso. A Royal Enfield daqui de Campinas possui moto disponível para test ride, então se você está interessado, dá uma encostada lá na concessionária para você poder sentir todas essas questões. No assunto encaixe do tanque de combustível, né? O repouso aqui da sua perna no tanque. Vocês sabem que na Himalayan eu não encaixei no tanque. A minha coxa ela é maior do que o vinco do tanque. Então o meu joelho fica para fora ali, fica batendo bem na quina do tanque. Então eu sempre presto atenção nisso, porque eu tenho uma coxa, um fêmur relativamente grande. Então algumas motocicletas não me cabem por causa disso. Então eu sempre fico atento a isso. Na Interceptor coube muito bem a minha perna, eu encaixei ali de forma perfeita e eu não tive nenhuma crítica negativa para falar com relação à ergonomia do encaixe aqui dos meus joelhos. Então se você é alto ou baixo, o tanque de combustível da Interceptor vai encaixar muito bem as suas pernas. Ela tem um protetorzinho ali bem na tampa de válvulas, que como o motor ele é largo, ele extravasa aqui um pouco para o lado, a sua perna acaba que fica bastante próxima
do motor. Existe ali até um protetorzinho ali para caso a sua perna for encostar no motor, existe ali uma separação física para você não queimar a ponta do seu joelho. Comigo, eu não encostei nesse protetor nenhuma vez. Do jeito que eu encaixei ali, minhas pernas ficaram repousadas apenas no tanque, então foi bastante tranquilo. Então no quesito ergonomia de pernas ali no tanque, nota 10, não tenho nada negativo para falar da Interceptor. No quesito geral, é uma moto confortável, é uma moto que originalmente vai te trazer conforto no assunto encaixe, no assunto ergonomia. E associado a isso, vamos falar um pouquinho do banco dela. O banco da Interceptor, ele é plano, um design bastante incomum no mundo das motos, porque normalmente existe um degrau, né? Parte do piloto, um degrau, parte do garupa, associado a um chassi angulado que sobe, né? Na Interceptor ali, o chassi é plano e em cima vai um bancão plano. Isso dá um ar bastante clássico para a motocicleta, fica bonito aos olhos e na prática traz um banco sem frescura. Qualquer posição que você senta ali, o banco te aceita. Diferente da Versys aqui, por exemplo, que eu tenho basicamente uma posição para ficar como piloto e o garupa também basicamente tem uma posição apenas. Na prática, eu gostei pelo fato do banco ser plano, te dá a possibilidade ali de andar um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente. Isso numa viagem é legal, você poder mudar de posição e isso para descansar um pouco, senta um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E no quesito garupa, existem as garupas que gostam de andar mais próximas do piloto e existem garupas que gostam de andar mais afastadas do piloto. E o banco plano te dá essa possibilidade de forma muito tranquila, porque você tem ali o encaixe na posição que você achar melhor. Então eu gostei dessas características do banco, além de ser muito bonito, te dá essa possibilidade de sentar em diversas posições. No assunto conforto, é um banco que é bastante criticado na internet, porque ele não é lá extremamente confortável mesmo. A densidade da espuma ali não é tão satisfatória para um turismo longo. Se você ficar 10 horas andando na motocicleta, provavelmente vai te trazer um desconforto. Mas isso vai acontecer também aqui num banco mais confortável como o da Versys. Mas o que eu quero dizer é, se você vai usar para turismo, eu acho que vale um upgrade. Existem bancos que você pode comprar ali original na Royal que são mais confortáveis. Existem capas, existem outros fabricantes que fazem projetos mais confortáveis para Interceptor. Então dá para evoluir o seu projeto e melhorar esse banco, certo? Falando da parte do garupa, do banco original, ele é um pouquinho mais alto ali na região e a garupa fica mais confortável do que o piloto. Isso é muito incomum, normalmente é ao contrário, né? Então tem um pouquinho mais de espuma ali no garupa, então é um pouco mais confortável. Se você vai usar essa moto para um dia a dia ou para rolês curtos, eu acho que você não vai precisar fazer um upgrade nesse banco, porque ele vai te entregar uma performance minimamente satisfatória, beleza? Mas caso você queira viajar muito com ela, acho que vale o investimento você fazer um upgrade aí nesse banco, ok? Galera, um detalhe importante que eu esqueci de citar para vocês é que o banco plano da Interceptor deixa a garupa no mesmo nível do piloto e isso diminui o campo de visão do garupa, tá? Então as motos normalmente que tem um degrau, o garupa consegue olhar por cima do capacete do piloto e ter uma visão mais ampla. Então isso pode ser um ponto de incômodo aí nas garupas, nas pessoas que vão andar na Interceptor. Então sugiro que você leve a sua garupa para fazer um test ride, para conhecer a moto, porque pode ser que o banco plano traga esse desconforto de ter um campo de visão mais reduzido, tá? Então é um ponto de atenção aí causado por esse banco plano, beleza? Quando a gente fala sobre peso, as motos da Royal normalmente são mais pesadas do que o comum, porque são motos com muitos ferros, são motos com poucos plásticos
nos seus acabamentos, e isso se reflete normalmente em motos com relação peso-potência não tão satisfatórios. A Interceptor pesa 202 kg em ordem de marcha, ou seja, com todos os fluidos e pronta para rodar. Para você ter uma noção, a Versys 650, nesse modelo topo de linha, já toda equipada com os 3 baús e etc., pesa mais ou menos 240 quilos. Então são 38 quilos a mais aqui na Versys, e isso faz muita diferença na prática. Então, para mim que tem a Versys e tem essa referência de peso, andar na Interceptor foi peso-pena. Muito mais fácil de pilotar, é uma moto com centro de gravidade mais baixo, então é uma moto mais fácil de equilibrar em baixa velocidade, e associada a um motor com uma performance bem interessante, puxa muito bem esse peso, vai muito bem. Então eu acho que peso não é um ponto negativo da Interceptor. Não é uma moto absurdamente leve, claro que não, mas tem um peso bastante razoável. Então existem motos da mesma cilindrada que são muito mais pesadas, como a Versys nessa versão aqui toda equipada, beleza? A Interceptor não tem bolha originalmente. Isso para um uso urbano ou para pequenos passeios, acho que não vai fazer falta, porque a ausência de uma bolha num uso urbano, num dia quente, é muito legal. Vem muito vento, te ajuda a passar menos calor em dias muito quentes. A Versys aqui com essa bolha aqui no uso urbano, num dia muito quente, é ponto negativo, porque ela permite com que menos ar chegue em você. Então, para uso na cidade, para pequenos passeios, vai muito bem a ausência de bolha. Mas caso você queira viajar, vai ficar 2, 3, 10 horas em cima da moto ao longo da sua viagem, a bolha vai fazer falta. Mas existem várias opções no mercado para se colocar de bolha ali, então não é o fim do mundo. Caso você queira uma, é possível colocar. Eu acho que não encaixa muito bem com o design da moto. Colocar uma bolha ali acaba deixando a moto menos bonita, na minha opinião pessoal, mas dá para colocar e dá para ter a utilidade de uma bolha. Então fica aí essa percepção de que, dependendo do seu uso, dá para ficar sem a bolha, mas dependendo do que você for fazer, eu acho que você vai sentir falta e vai acabar colocando uma bolha nela. Vocês perguntaram para mim lá no Instagram, na caixinha de perguntas, sobre a pré-ignição. A Interceptor foi uma moto que também sofreu com a pré-ignição aqui no Brasil, com a nossa gasolina brasileira, e é uma moto que não tem mais esse problema. Ela passou por um remap pela própria marca, feito nas concessionárias das motos mais antigas, e das motos mais novas ele já vem com esse remap original de fábrica. Então ela já foi ajustada e já foi resolvido esse problema. Então pode ficar tranquilo que você não vai ter problemas de pré-ignição com a Interceptor. Quando o assunto são as revisões, alguns usuários acham as revisões muito caras da Interceptor. Elas acontecem a cada 6 meses ou 5.000 quilômetros, o que é uma frequência mais alta do que a maioria das motos.
Tem motos que fazem a cada 12 mil quilômetros, tem motos que fazem a cada 10, algumas fazem a cada 6, então está um pouco abaixo da média aí da concorrência. É um ponto negativo a frequência maior das revisões, isso é um fato. No geral, eu achei bastante razoável, viu, os preços das revisões. Tô deixando a tabela aqui de preços para vocês derem uma olhada, dá uma pausa no vídeo e analisem aí as revisões que tem aí. São revisões de preço fixo, com mão de obra e peças já incluídas nesse valor. Então isso é legal, o consumidor já sabe mais ou menos o que esperar do futuro, do quanto ele vai gastar, consegue fazer as contas para saber se vai caber no bolso ou não. Para uma moto de 650 cilindradas, eu achei bastante razoável o custo. Não achei caro não achei exorbitante, não achei fora da realidade não. Vocês me perguntaram também no Instagram se vale a pena adquirir uma Royal ou adquirir uma Interceptor 650 morando longe da concessionária, ou seja, não possuir uma concessionária Royal na sua cidade. Pessoal, eu não recomendo, principalmente se você for ter apenas ela como meio de transporte. Porque uma hora ou outra você vai precisar da concessionária. Nem sempre a sua necessidade de uma concessionária estará relacionado às revisões periódicas. Problemas acontecem, às vezes você vai precisar fazer uso da garantia e esse tipo de coisa precisa de você estar lá presencialmente. Então, por exemplo, vamos supor que dá um problema de velocímetro. Parou de funcionar o velocímetro da sua Interceptor, relato que eu já vi aqui na internet. Você tem que levar a moto até a concessionária, eles precisam analisar a sua moto, eles precisam fazer o pedido da garantia, a marca precisa aprovar essa garantia, aí vai pedir a peça e aí sim vai resolver o problema. Perceba que se você estiver longe da concessionária, você vai ter que talvez deixar a moto lá, voltar de ônibus ou voltar de carona, não sei, porque nem todos os reparos são feitos em um único dia. Nem tudo acontece em um único dia, que você vai lá na concessionária, faz o reparo e volta andando na moto. Isso nem sempre acontece. Então se você tiver ela como uma única moto, eu não recomendo. Eu acho que você vai arranjar dor de cabeça aí. Eu mesmo não sendo usuário da garantia da Kawasaki, que eu já comentei aqui no canal, eu não tenho mais a garantia da minha Versys, eu já usei a concessionária diversas vezes. Mesmo eu não levando lá para fazer as revisões. Como vocês sabem, é a Craft Motos que cuida da minha moto, né, para fazer as manutenções. Mas ainda assim, eu já precisei da concessionária diversas vezes para comprar peças específicas. A moto cai, quebra a carenagem, concessionária. Algumas peças, como por exemplo, filtro de óleo, às vezes eu compro na concessionária, entendeu? Tem um preço bom ali, o filtro genuíno, que já vem com a arruelinha nova. Às vezes eu uso a concessionária, então eu não recomendo, eu não gosto de estar longe da concessionária porque isso significa uma dificuldade maior. Agora, se você já tem um outro carro, uma outra motocicleta e você não se importa de ficar com a moto pendurada, sem o uso por alguns dias, facilita, porque aí você vai, leva a moto na concessionária, resolver um problema, deixa ela lá enquanto o processo acontece lá, você volta para sua cidade
e continua aí no seu dia a dia normal com o seu outro veículo. Então ameniza, mas saiba que você sempre terá que dedicar mais tempo e dinheiro tendo concessionária mais longe. Você imagina tendo que fazer uma viagem toda vez para levar a moto na concessionária, isso é tempo e isso é grana, e isso é ponto negativo, isso é problema, isso é dor de cabeça. Então eu não gosto e eu não recomendaria caso você tenha apenas essa única moto como meio de transporte. Para qual tipo de usuário a Interceptor 650 se encaixa? Se você é um consumidor que busca uma moto para uso único, ou seja, apenas ela como meio de transporte, eu acho que a Interceptor vai muito bem, porque ela anda muito bem na cidade e anda muito bem na rodovia. Então é uma moto que vai te permitir viajar sem problema, que vai te permitir andar na cidade com trânsito intenso sem problema. Mas saiba que para uso na terra, não é uma moto feita para isso, não tem curso de suspensões feitos para isso. Então é uma moto que vai sofrer nesse tipo de uso, obviamente. Então eu não considero a Interceptor uma moto versátil, mas dentro do uso on-road, ela é uma moto versátil, porque ela vai tolerar dentro desse mundo on-road, vai tolerar bem a cidade, vai tolerar bem o uso da rodovia. Então se você é um usuário que busca versatilidade dentro do mundo on-road, acho que a Interceptor vai encaixar muito bem para você. Uma grande preocupação para nós que moramos em grandes centros urbanos é o custo do seguro e se é uma moto visada ou não para furto e roubo. No geral, as motos da Royal são pouco visadas e tendem a ter seguros mais baratos. Isso é um ponto muito positivo dessas motocicletas. Esse ano eu paguei R$ 3.500 mais ou menos no seguro da Versys 650 dentro do meu perfil, que não é lá dos melhores. E com o mesmo corretor eu pedi para ele fazer da Interceptor e custaria cerca de R$ 550 mais barato por ano. Então assim, ficou mais barato, mas não ficou tão mais barato assim. Dependendo da sua cidade e do seu perfil, esse seguro muito provavelmente vai ficar barato, sendo uma moto de 650 cilindradas. Então é uma moto pouco visada sim, e de normalmente custo de seguro mais barato do que suas motos concorrentes. Então é um mega de um ponto positivo para sua Interceptor aí. Então vale sempre você fazer uma cotação antes para saber se isso vai caber no seu bolso ou não. Quando a gente fala sobre o painel da Interceptor, ela tem um painel redondo, duplo, que lembra muito as motos mais antigas e traz um ar assim de uma moto clássica e sem dúvidas orna e soma muito com o design da moto. Em contrapartida, é um painel muito simples, apenas ali com velocímetro e conta-giro de forma analógica e uma telinha pequenininha embaixo com nível de combustível, trip A, trip B e odômetro, né? Quilometragem total. E acabou. Não tem nem relógio. E isso é um ponto negativo. Eu acho que poderia ter um relógio. Não ligo pelo fato de não ter computador de bordo ou coisas mais elaboradas, porque é uma moto que remete a motos mais antigas, uma moto mais clássica.
Então eu nem me importaria o fato de não ter computador de bordo ou algo mais elaborado, mas pelo menos um relógio ali eu acho que faltou, porque é muito útil, né, pessoal? Um relógio é muito útil, porque quando você está pilotando ali, você não tem acesso fácil com o celular ou com um relógio que esteja no seu punho, porque você está ali de jaqueta, de luva, cano longo, às vezes o relógio fica por baixo. Então você equipado sem ter um relógio no painel me incomoda. Acho legal ter um relógio ali. Algumas pessoas colocam um relógio analógico ali preso no guidão. Acho que fica legal, fica mais clássico ainda, mas é um negócio que você vai ter que ali investir num acessório e etc, se você se incomodar com isso. Esse painel também molha por dentro, aparece umidade por dentro. Isso é um ponto de incômodo de alguns usuários. Pelo que eu percebi nos relatos, quando está chovendo, por exemplo, não vai ficar úmido, mas no primeiro dia de sol que fizer depois da chuva, quando a temperatura aumentar, vai aparecer umidade dentro do painel, principalmente nas regiões mais baixas. Então é um ponto negativo sim, esse painel poderia sim ter uma vedação melhor para não trazer esse tipo de incômodo aos seus usuários. Quando a gente fala sobre acabamentos, é uma motocicleta no geral muito bonita, ela brilha em diversos pontos, retrovisor, escapamentos, motor, enfim, até nas setas, é uma moto que brilha em diversos lugares e é sem dúvidas muito bonita. Quando a gente fala de acabamentos, o tanque de combustível ali possui uma solda aparente, o chassi possui soldas aparentes, mas são soldas bem feitas, bem discretas e bem escondidas ali embaixo da pintura. Então, os acabamentos metálicos da moto, ao meu ver, são muito bem feitos e bonitos. Os acabamentos plásticos ali em cima, principalmente dos botões, são ali de mediano para ruim. Tem rebarbas, parece que foi cortado ali com estilete manualmente. Então, o acabamento plástico ali dos botões, acho que poderia ser melhor sim, mas no geral é uma moto bem acabada no restante da motocicleta. Acho que ela é bem acabada sim, com essa ressalva aí dos botões, beleza? Vocês perguntaram também na caixinha de perguntas lá do Instagram se presta. Será que a Interceptor 650 presta? Pessoal, eu digo que sim. É uma moto muito bem quista dentro da comunidade Royal Enfield, dentro dos seus consumidores. É uma moto que normalmente você não encontra problemas graves ali, mecânicos e outros parecidos, ali sendo relatados pelos seus donos. É uma moto muito prazerosa de se rodar e de passear. É uma moto muito bonita, estilosa e que aceita muita personalização. Então, é uma moto muito querida no nosso mercado brasileiro e, na minha opinião, presta sim. E eu acho que se todas essas características que eu estou contando aqui para você faz sentido para você, acho que você vai gostar de ter uma Interceptor na sua garagem. Ricardo, você teria uma Interceptor 650? E a minha resposta é sim, teria, mas não como única moto. Por quê? Eu prezo muito por versatilidade, inclusive para terras. Então gosto de motos mais altas que vão me permitir mais versatilidade. Gosto de suspensões com curso longo para me permitir mais conforto, inclusive no uso off-road.
Então, como única moto, eu acho que a Interceptor não me atenderia de forma plena por causa disso. Mas como uma segunda moto, por exemplo, muito provavelmente para o uso on-road, eu usaria, se eu tivesse, por exemplo, a Versys e a Interceptor, muito provavelmente eu usaria mais a Interceptor do que a Versys para um uso on-road, porque ela é mais leve, o motor é mais fácil de lidar, porque ele tolera baixo giro, é um motor com um ronco mais bonito. Então, para um domingo de sol, assim, você passear, fazer um rolê mais curto, em baixa velocidade, ali curtindo a paisagem, um rolê on-road, a Interceptor é uma moto mais prazerosa do que a Versys. Mas para longas viagens, por exemplo, para viagens onde você tem longos quilômetros a percorrer, de muitas retas ou estradas boas, que você vai se manter em velocidade de cruzeiros mais altas, a Versys 650 engole os quilômetros com muito mais facilidade e é uma moto muito mais confortável, seja banco, seja a presença de bolha, seja guidão e etc. Então eu acho que uma não substitui a outra. Então eu até estava pensando em comprar uma Interceptor, vender a Versys e pegar uma Interceptor, mas eu percebi que não vai dar certo para mim substituir uma pela outra. Então eu teria uma Interceptor, mas não como moto única. Usaria Interceptor em algumas situações e usaria a Versys em outras situações, dando esse exemplo, tendo as duas na minha garagem. Já a Versys, por exemplo, eu consigo ter como moto única, porque eu consigo andar na terra, dentro de um uso racional, obviamente. Consigo fazer viagens longuíssimas, com velocidade de cruzeiro mais altas. É uma moto que me traz uma ciclística bem mais segura, comigo rodando sozinho, que sou leve. É uma moto que tem mais conforto de suspensões e de banco. Então ela traz algumas coisas para mim que eu não abriria mão, tendo como moto única mesmo, né? Então por isso que a Interceptor não substituiria a Versys na minha garagem. E eu sei que é uma comparação injusta, né? A única coisa parecida que temos aqui é a cilindrada. São motos de preços muito diferentes e etc. Enfim, estou contando tudo isso, mas mediante a minha realidade para responder a pergunta se eu teria uma Interceptor. A resposta é sim, mas não como única moto. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender bastante coisa sobre a Interceptor, para você ver o que ela traz de ponto positivo, o que ela traz de ponto negativo, para você saber se vai fazer sentido ou não ter uma Interceptor na sua garagem. Gostei muito da motocicleta e muitas pessoas gostam também dela. E caso ela faça sentido para você também, dá uma força pro pessoal da Royal de Campinas. Eles vão conseguir disponibilizar uma Royal Enfield Interceptor 650 para sua garagem. Se você achou que tudo isso aqui foi útil, dá um joinha positivo, considere se tornar um membro aqui do canal. Um abraço e até um próximo vídeo.